Olá, obrigado pelo interesse no nosso estudo. Aqui eu vou apresentar o resultado do TCC da primeira aluna, a Brenda Martins, que acaba de ser aceita no Journal of Evolutionary Biology, no qual a gente estudou a evolução de células vermelhas do sangue, né, em peixes. Então, como eu disse, esse estudo em breve já vai estar disponível no Journal of Evolutionary Biology. O formato dos eritrócitos, né, dessas células vermelhas do sangue, elas variam bastante entre linhagens de vertebrados, e isso é conhecido desde o fim do século XIX. Né? Como a gente pode ver nessa ilustração, a gente tem uma variação bastante grande, não só em formato quanto em tamanho dessas células em várias espécies de vertebrados. E diferentemente dos mamíferos, outras linhagens de vertebrados, como anfíbios, peixes, as células do sangue, elas têm núcleo, né? Isso faz com que elas tenham uma função imunológica bastante diferente do eritrócito dos mamíferos, né? E não só funções imunológicas, mas outras funções regulatórias, né? Que influenciam na fisiologia circulatória. O que também a gente sabe é que o formato dessas células, elas variam, né, de acordo com fatores intrínsecos e extrínsecos. Né? Alguns fatores intrínsecos que a gente pode citar é o estado de saúde, a quantidade e a dinâmica da hemoglobina dentro dessa célula, o estágio de maturação da célula. Células mais jovens têm um formato, células mais velhas têm outro formato, ou podem mudar de formato, e alguns fatores ambientais também podem mudar o formato dessas células. Outra coisa que a gente já sabe também é que as células maiores tendem a ser mais deformáveis do que as menores. Elas conseguem se deformar para passar por algum capilar mais estreito. A gente também sabe que o volume da célula aumenta de acordo com a temperatura e o tamanho do corpo de espécies, né? Dessas espécies. E também a gente sabe que o tamanho do genoma e a taxa metabólica estão correlacionados com o tamanho do núcleo da célula, do eritrócito. Então, células que têm um tamanho do núcleo maior tendem a ter genoma maior e por isso conseguem ter uma maior taxa de síntese proteica. O que a gente não sabe ainda é quais são os fatores de fato que estão influenciando na variação do formato, né, e o volume dessas células ao longo da filogenia de peixes, né, e quais são as explicações ecológicas e evolutivas para essa variação. A gente também não tem uma ideia muito clara de qual é o papel relativo das relações filogenéticas e de fatores abióticos na determinação do formato dessas células vermelhas do sangue. Então, para tentar responder essas questões, a gente analisou alguns dados, né, e fez algumas perguntas. Né? A gente testou se o tamanho máximo da espécie e o habitat afeta o formato das células vermelhas do sangue, e também analisou o espaço de formas filogenético dessas células e testou para o sinal filogenético e também estimou a taxa de evolução desse fenótipo. Né? A gente espera que espécies de peixes que vivem mais próximo da superfície teriam células vermelhas do sangue menores, né, devido à relação área de superfície para o volume. Espécies menores também tenderiam a ter células maiores, devido à taxa de metabolismo. Né? E a gente também espera que espécies que sejam mais aparentadas, elas estejam mais agrupadas no espaço de formas filogenético. Então, os nossos dados vieram de duas fontes. A gente coletou dados a partir de uma base de dados pública, né? Da onde a gente extraiu dados para 38 espécies de teleóceos e 12 espécies de elasmobrancos. Especificamente, a gente registrou, né, 4 variáveis lineares, que é o diâmetro menor e maior da célula e do núcleo. E a gente complementou esses dados com as mesmas medidas para 15 espécies de teleóceos coletadas no campo por nós, né, e fez essas medidas em 250 células por espécie. Então, a partir dessas 4 variáveis, que eu estou chamando aqui de variáveis de primeira ordem, né, estereológicas, a gente calculou variáveis de segunda ordem, que são o volume da célula e do núcleo, né, de acordo com essas fórmulas, a área da célula do núcleo, a razão núcleo-citoplasma e o fator forma, que varia de 0 a 1, né? Dá uma ideia de quão circular a célula é.
Então, no fim, a gente ficou com 53 espécies de teleósteos de 24 ordens, né? A gente tem uma filogenia para essas espécies e a gente tem a filogenia também para elasmobrancos, para 12 espécies, de tanto raias quanto tubarões, né? E para responder essas questões, a gente utilizou uma série de métodos filogenéticos comparativos para dados multivariados, né? Então, para fazer o nosso espaço de formas filogenético, a gente utilizou análise de componentes principais filogenéticos. Para testar sinal filogenético, a gente usou o Clade-Bomb-Blegg para dados multivariados. E para testar a relação entre o formato da célula e o habitat e o tamanho da espécie, a gente usou um PGLS multivariado. Para estimar a taxa de evolução nos tips, né, nos terminais, e nos nós da filogenia, a gente usou o Ridge Regression, e essa análise também permite testar ou detectar, né, se a gente tem mudanças de taxas ao longo da filogenia. Então aqui só para mostrar, a gente tem um conjunto de células das 15 espécies que a gente coletou no campo. Então dá para ver que a gente tem uma variação bastante grande, né, de formato. Algumas espécies têm eritrócitos bastante circulares, enquanto outros são bastante fusiformes, né? Isso se refletiu no Phylomorphospace, em que a gente tem espécies de teleósteos, né, marinhos, que são essas em vermelho, que ocuparam uma região muito mais restrita, muito menor no Phylomorphospace do que as espécies de água doce, que são essas que ocorrem, né, essas que estão com a pontinha preta, né? Isso demonstrou que existe, para teleósteos, existe um sinal filogenético moderado, e o mesmo padrão se refletiu aqui no Phylomorphospace para elasmobrancos, mas a gente não tem um sinal filogenético significativo nesse caso, né? Para teleósteos, a gente vê que tem uma variação bastante grande de taxa evolutiva ao longo da filogenia, e especificamente a gente detectou 3 nós, né, que tiveram uma mudança de taxa evolutiva significativa, né, um aumento da taxa evolutiva em relação ao background da filogenia, enquanto para a elasmo branca a gente não tem nenhum tipo de... A gente tem o mesmo padrão, né, de variação na taxa de evolução ao longo da filogenia, mas a gente não tem uma mudança de taxa, né, ao longo nem nenhum nó da filogenia. A gente não detectou nenhum tipo de efeito significativo do habitat, nem do tamanho da espécie no formato das células, mas a gente vê que o habitat explica cerca de 24% da variação na forma para teleósteos e cerca de 35% para elasmobrancos. Então, para concluir, a gente viu que as células vermelhas do sangue de peixes variam bastante em forma, né, mas nem o habitat, nem o tamanho do corpo parecem explicar essa variação. O que a gente conclui é que o formato dessas células parece que não está sendo determinado inteiramente pela pressão parcial do oxigênio. A gente usou o habitat, a coluna d'água, como um proxy para disponibilidade de oxigênio. Então, como as células dos peixes elas têm as suas próprias organelas, elas são mais independentes, né? E elas podem responder mais rapidamente a mudanças mais pontuais do nível de oxigênio dissolvido na água. A gente sugere que estudos futuros utilizem abordagens de genética quantitativa para explorar a base genética da morfologia dessas células e utilizem, né, experimentos ecologicamente informados, né? Então, obrigado pelo interesse novamente. Se você tiver algum tipo de dúvida, fique à vontade para entrar em contato. Esse é o meu e-mail. Obrigado.